Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você, com oferecimento de Neutrofer Folato D, suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar. E hoje comigo na bancada, duas super convidadas, doutora Fernanda Chaves, nossa queridinha já dos podcasts anteriores. Bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui de novo. Ainda mais agora com essa convidada especial maravilhosa também. É isso aí, doutora Júlia Domingues, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pessoal, agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e hoje sobre um tema tão importante, tão relevante para a saúde das nossas mulheres. É isso aí. Hoje vamos falar sobre impacto da vaginose bacteriana na saúde da mulher como um todo. E aí, para a gente começar a falar sobre o assunto, começar com a doutora Júlia. Fala pra gente um pouquinho, Júlia, o que é essa vaginose bacteriana? Bom, a vaginose bacteriana é um desequilíbrio da flora vaginal normal da mulher. Nós temos na nossa flora vaginal, né, as bactérias boas, que nós chamamos de lactobacilos, e alguns outros tipos de bactérias que, se em grande quantidade, né, lá na nossa flora vaginal, elas podem causar desequilíbrios. E um desses desequilíbrios é a vaginose bacteriana. E a nossa bactéria, né, principal na vaginose bacteriana é a Gardnerella. Legal, então não é uma doença adquirida, vamos dizer assim, é simplesmente uma desproporção. Uma desproporção, esse desequilíbrio da flora natural, é isso? Exatamente. Mulheres saudáveis, com a flora vaginal em dia, podem ter Gardnerella lá na sua flora vaginal. Porém, em quantidade adequada. Então, é isso que a gente tem que chamar a atenção. Por quê? Muitas vezes a gente tem lá um exame preventivo do colo do útero. Uhum. E aparece lá no exame preventivo do colo do útero da mulher presença de Gardnerella. Sim. E muitas vezes a gente vê que é realizado tratamento como se isso fosse vaginose. E é errado, por quê? Eu não sei que quantitativo é isso? Qual é a quantidade de Gardnerella que tem ali naquela flora? É uma quantidade de Gardnerella que faz um diagnóstico de vaginose? Sim. Porque para que eu faça o tratamento adequado, eu tenho que ter um diagnóstico de vaginose. Mas ela pode perfeitamente conviver ali com os meus lactobacilos sem causar ali um desequilíbrio e, consequentemente, uma doença. Legal. E, Fernando, o que causa esse desequilíbrio, por exemplo? O que poderia causar isso? Vários fatores podem estar relacionados. Tem mulheres que a gente sabe que tem uma suscetibilidade maior a ter esse tipo de desequilíbrio. Mas, com certeza, aí, pensando do que a mulher pode modificar para evitar que venha a ter vaginose, são os cuidados de saúde íntima. Então, é o cuidado com a forma de fazer higiene, é não ficar lavando o canal vaginal, só mesmo a parte externa, que é a vulva. Lavar a vulva com um sabonete que seja adequado, usar calcinhas que sejam de algodão. E para muitas mulheres aí, infelizmente, o sêmen é um fator muito contribuinte. Então, o sêmen, ele é prejudicial para grande parte das mulheres que têm a vaginose bacteriana, porque ele tem alguns fatores que interferem de forma negativa na imunidade local da vagina. O pH é completamente diferente, porque o espermatozoide, né, para ele sobreviver, ele precisa estar em um meio que não seja ácido. E a vagina saudável é ácida. A gente fica aí preocupando com o pH do sabonete que vai usar, sendo que o sabonete vai só ali na parte de fora, idealmente, e aí simplesmente entra ali, né, um tantão de líquido, né, que é o líquido seminal, que tem um pH completamente diferente com o que é da região íntima. Então, o sêmen também ele pode ser um precipitante de episódios de vaginose bacteriana, o que inclusive é um grande dificultador aí para as mulheres tentantes, né, sim, que precisam se expor ao sêmen. Sim. Às vezes a gente precisa do preservativo ali, pelo menos por um tempo, até a mulher sair desse episódio. E outros hábitos inadequados também podem propiciar, por exemplo, o uso de duchas vaginais, de banho de assento, tudo isso pode propiciar. E uma coisa que muitas mulheres não sabem que pode também atrapalhar da flora vaginal se manter saudável é o uso de calcinha e fio dental. Porque facilita muito o transporte de bactérias da região perianal para a região vaginal. E muitas vezes as bactérias ali que compõem o quadro da vaginose bacteriana, elas vieram da região perianal. Então, a calcinha fio dental é algo que pode propiciar aí esse transporte de bactérias. E é uma coisa que
essas mulheres muitas vezes têm que adequar nos hábitos de saúde íntima para poder melhorar desse tipo de condição. Olha, muita informação, né? É muito interessante todos esses cuidados, né, paliativos, né, que são necessários aí para poder evitar. E aí, Júlia, pensando aqui, como que a mulher identifica qual o sinal clínico que essa mulher, de repente, pode ter, ou ela vai ter ou não vai ter, para ela saber se ela tem essa vaginose bacteriana ou não? Então, a queixa mais frequente que vai aparecer, né, no consultório, o que essas mulheres vão sentir? Habitualmente, vai ser queixado um corrimento, uma secreção vaginal em maior quantidade, então, maior do que ela apresenta no seu dia a dia. De aspecto, às vezes, meio acinzentado, amarelado. E o principal que as pacientes relatam, o mau odor. Muitas pacientes relatam aí o peixe podre, né? Sim. Que elas fazem alusão aí a um cheiro de peixe podre nesse corrimento. Mas o mais importante, o que a gente tem que chamar a atenção, é que grande parte dessas pacientes não vão chegar no consultório. Por quê? Das pacientes com vaginose bacteriana. Porque elas não vão ter sintoma algum. Então, elas vão ser portadoras da vaginose bacteriana, vão estar ali com uma flora vaginal desequilibrada e não vão saber. Até 50%. 50%? Até 50%. Olha que interessante. Muito porque alto. Elas são assintomáticas porque esse desequilíbrio não está tão grande a ponto de causar um sintoma ou não, necessariamente? Porque esse odor ele é causado principalmente pelo que a gente chama de volatização das aminas, que é uma substância que em contato, às vezes até precipitado por sangramento menstrual, o sêmen volatiza mais. Então, muitas mulheres não vão ter sintomas, porque às vezes o perfil de bactéria ali não produz, né, tanto essa substância que causa o mau odor, porque a população de bactérias que pode causar vaginose bacteriana é uma população muito diversa. Uhum. Então, nem sempre vai ter aquele odor tão característico. Mas também, muitas vezes, porque, pensa só, as pessoas não têm olfato diferente uma das outras. Às vezes, essa mulher, ela não tem só a percepção de que aquele odor está ali. Mas, às vezes, se ela fizesse um exame ginecológico, pode até ser que o ginecologista, por exemplo, achasse que tem um mau odor ali. Mas, às vezes, a mulher não tem a percepção, porque, às vezes, o olfato se acostuma. Às vezes, ela acha que é normal. Então, ela não trata aquilo como sendo um problema. Sim. E a gente vai perceber também, né, Fê, que até mesmo, você tá falando sobre o ginecologista perceber, mas em alguns casos, até mesmo o próprio ginecologista vai fazer o exame físico, vai fazer passar o espéculo para ver a secreção vaginal, vai achar que aquela secreção vaginal tá normal e quando a gente leva para microscopia, para lâmina, a gente encontra uma flora desequilibrada e uma vaginose bacteriana. Que é super comum. Não é só, aqui a gente não tá falando só de erro, né, num sentido assim da paciente, mas até mesmo nós ginecologistas, sem o auxílio da principal ferramenta para o diagnóstico adequado, a gente vai errar e vai errar muito. Exato, e isso na mão de ginecologistas super experientes, não é um problema do examinador, é uma limitação mesmo dos nossos sentidos. Os olhos e o olfato não conseguem driblar aí a ponto de serem sensíveis e específicos, como é, por exemplo, o exame da microscopia, que é o que a gente está falando aqui, que é realmente a forma adequada de se diagnosticar vaginose bacteriana. Eu ia perguntar exatamente isso. Então, como que é feito esse diagnóstico? Qual que é a recomendação para fazer? Olha, a recomendação é que, se possível, todas as mulheres tenham a sua flora vaginal pesquisada para isso. Principalmente porque é um exame simples. É um exame que o médico que sabe fazer consegue fazer aquilo de forma simples. Então, pega como se fosse um cotonete maior, que chama suave, põe ali nas laterais da parede vaginal da paciente sem dor nenhuma. É mais tranquilo do que a coleta do exame do colo do útero. Passa numa lâmina de vidro e leva aquilo ao microscópio, ou com uma gotinha de solução fisiológica, soro fisiológico mesmo, ou com alguns corantes que ajudam ainda mais no diagnóstico, e olha pela lente de um microscópio exatamente qual é a proporção das bactérias ali. Então, a gente consegue falar se tem lactobacilo, se não tem, se a flora está substituída, se não está, como que está a harmonia ali daquela flora
vaginal, como que tá aquele equilíbrio? Tá desequilibrado ou tá tudo bem, tá tudo em equilíbrio? Só a cultura de secreção vaginal não vai dizer isso, né? Porque a cultura vai crescer tudo, Exatamente, a cultura vai o que a crescer gente e a gente comentou. não vai saber a proporcionalidade entre os agentes. Então, a cultura não adianta nada pra gente nesse sentido. Não adianta não. E é importante essa microscopia para Exatamente. diferenciação, né? Exatamente. Exato. E aí, a gente estava conversando até mais cedo, né, Fê, a respeito disso. Vai me ajudar tanto a fazer o diagnóstico, né, e, consequentemente, o tratamento correto. Porque quando eu penso na paciente que simplesmente chega para mim dentro do consultório e fala, doutora Júlia, eu tô com um corrimento, tá com mau cheiro, não tá legal, eu tô sentindo que tá inadequado. Eu pego essa paciente, eu coloco ela na mesa, faço como a Fê falou, cotonete, lâmina, e vou analisar ali a saúde vaginal dela, a flora. Uhum. Muitas vezes eu vou encontrar uma flora adequada. E a paciente tá me relatando que tem mau cheiro, que tem um corrimento excessivo. E tá tudo normal. E se eu não uso dessa ferramenta, se eu não faço esse exame, o que eu tô fazendo? Eu tô prejudicando a flora da minha paciente. Que você vai Eu estou Exatamente. matando Os com o meu lactobacilos. antibiótico justamente a população boa de bactérias, que são os lactobacilos, Exato. que é a população que é a responsável pela saúde vaginal. E eu tô acabando com elas. E aí, Olha eu só. imagino que você que tá ouvindo isso aí deve estar se perguntando assim, mas então o que essa mulher tem? Porque eu também tenho, então, um mau odor, eu tenho um desconforto, um corrimento aumentado, alguma coisa tem que ser. Ó, primeiro, vagina saudável, vagina normal, produz ali até 3 ml, 3 a 5 ml de corrimento fisiológico por dia. Isso é normal, tá? É descamação celular, o metabolismo até das bactérias normais mesmo, dos lactobacilos. Essa Né? história de calcinha seca no final do dia. Existe, isso não existe. Então, às vezes, realmente, é a secreção fisiológica, ok. E, mas esse cheiro... Gente, assim, eu vou falar até um termo feio. Existe o tal do CC de lá embaixo. Isso existe e não quer dizer que não tenha nada pra gente poder fazer em relação a isso. Tem como, sim, melhorar. Mas a gente tem que entender que a nossa vulva, assim como nossa axila, existem glândulas sudoríparas ali que produzem sebo, secreção, né? Que produz uma série de produtos que podem não ter um odor legal, né? Às vezes o mau odor que essa paciente tá falando é simplesmente porque ela não consegue entender que vulva tem cheiro de vulva. Flor Sim. tem cheiro de flor, chocolate tem cheiro de chocolate. Exato. Né? Mas às vezes é mesmo um mau odor, mas que não necessariamente é vaginose bacteriana. Perfeito. Às vezes é outra coisa. E aí eu vou até puxar um ponto quando você estava falando dos predisponentes, dos fatores que predispõem aí a gente a desequilibrar a flora, e você tá falando do cheiro, os famosos perfumes, Desodorantes íntimos, pelo amor de Deus. Não usem. Não usem. Entendam que vulva tem cheiro de vulva, vagina, né? A vagina ali, exato. aquela região de dentro, tem o seu cheiro específico, gente. Não é cheiro de perfume importado. É isso. Não vai ser. É isso, não vai ser cheiro disso. Não tem jeito. Exato. E outra coisa também que eu acho muito importante, assim, da gente falar sobre vaginose, sobre ser sintomática, assintomática, ok, mas qual que é o problema, então, dessa mulher ter uma vaginose bacteriana se ela não tem sintoma nenhum? Qual que é o problema disso, né? A gente, já dando um spoiler aí, a gente pensa por dois lados. Pela própria saúde ginecológica em si, porque tem a ver com a aquisição de infecção sexualmente transmissível. E o outro lado da moeda, que a gente quer muito falar aqui, é sobre complicações na gestação e até para abortamento, né? Então, fala um pouquinho aí, Júlia, em relação a essa questão da relação da vaginose com a aquisição de outras infecções sexualmente transmissíveis. Bom, Fê, então, a gente sabe que quando a gente tem um ambiente desequilibrado, né, ali na vagina, a gente tem uma diminuição da imunidade do ambiente vaginal. E isso vai facilitar com que a gente adquira outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu vou ter ali, né, através do meu contato na relação sexual, vou ter contato com outros agentes infecciosos, que talvez o meu organismo, se estivesse com a imunidade em dia, uma flora legal, ele mesmo Fosse daria combater. conta de combater. Sim. E eu não adquiri aquela infecção. Mas, se eu tenho um ambiente desequilibrado, eu fico mais suscetível, então, a contrair as infecções sexualmente transmissíveis. E aí eu posso falar de clamídia, de gonorreia e até mesmo de HPV.
que hoje, né, Exato. a gente sabe que é o principal causador ali, o principal agente relacionado, não só à infecção, né, gente, mas a câncer de colo uterino. Que é muito sério. O que é muito sério. E a gente sabe que a presença de um ambiente vaginal desequilibrado faz com que o meu organismo não consiga eliminar aquele HPV dali. E a persistência do HPV no meu ambiente vaginal, no meu colo uterino, vai fazer com que ao longo do tempo eu desenvolva lesões, pré-câncer e até poder virar um câncer. Até poder desenvolver um câncer no futuro. Bem interessante. E existe alguma relação, por exemplo, de idade com essa questão da vaginose? Ou não? Tem mulheres que desde cedo elas já têm esse desequilíbrio. Pode acontecer até mesmo em crianças, principalmente porque criança manipula, às vezes, com a mão suja, coloca corpo estranho ali na região da vulva, da vagina, então pode acontecer até em crianças. Mas, com certeza, é mais campeã aí em mulheres em idade fértil. Entendi. Até, inclusive, pelo contato com o sêmen, que é um predisponente também. E essa pesquisa, por exemplo, de vaginose, que vocês falaram de microscopia, isso vocês fazem de rotina na consulta? Embora, mesmo não tendo cheiro, vocês já vão e já pesquisam? Sempre. Microscópio fica no consultório. Olha, a prevalência da vaginose na população em geral é aproximadamente 30%. 30%. 30% das mulheres em idade fértil vão ter vaginose bacteriana. É muito alta. De cada 10 consultas no seu dia, basicamente, você vai ter 3 vão ter. Olha, exato. Então tem que pesquisar mesmo. Nossa amostra que é viciada, então, passa bastante disso. E é uma coisa interessante, né? Porque a gente tem o hábito de perguntar para paciente se ela está sentindo alguma coisa quando a gente faz a coleta. Uhum. E a gente vê exatamente o que a literatura, a evidência científica mostra pra gente. Pacientes que não manifestam nenhum sintoma, doutora, não sinto nada. Tá tudo normal. Eu levo pra lâmina, olho no microscópio e vejo. Super vaginose. Uma vaginose que precisa de tratamento e que essa paciente não seria tratada se não tivesse sido feito o exame. E acontece também, por exemplo, de você ter uma paciente que ela tem uma dor de garganta, igual a gente estava falando do antibiótico. Ela vai e toma um antibiótico para dor de garganta. E ela desenvolver essa vaginose como uma secundária fruto daquele antibiótico? Pode acontecer isso? Porque mata, né? Se matar mais os sistêmico, lactobacilos, né? Se matar uma proporção maior de lactobacilos do que das bactérias que causam a vaginose, isso pode acontecer. Mas quando a gente relaciona antibiótico, campeão aí é a candidíase, né? Candidíase, quando toma antibiótico, aí vem de vez. Cresce, né? Mas a cândida, ela é muito, assim, ruim em termos de sintoma, mas nem compara com a vaginose em termos de consequências, né? Eu quero até aproveitar o gancho que a Júlia falou, por exemplo, de clamídia. Não sei se todo mundo sabe, quer dizer, imagino que muita gente não saiba, mas clamídia é uma bactéria que causa infertilidade por fator tubário em muitas mulheres. Então, pode dilatar as trompas, a trompa perde a função, a trompa fica fixa, aderida. Várias alterações podem acontecer na conformação, na morfologia da trompa, por causa da clamídia, que é uma infecção que pode ter sido favorecida pelo episódio de vaginose bacteriana naquela mesma mulher. Muito bacana. Exato. E como que é feito o tratamento? A gente já falou, então, o que é, as causas, falamos de diagnóstico e como que é feito esse tratamento? Bom, a gente tem várias formas, né, de tratar. Isso vai depender de em que estágio, né, essa mulher está. Quando a gente faz uma análise no microscópio daquela vaginose, né, bacteriana, a gente tem scores para classificar essa vaginose e correlacionar também com tratamentos anteriores que essa paciente já tenha realizado, né? A gente, com um episódio puro e simples de vaginose bacteriana em uma paciente que não teve tratamento recente, nós vamos conseguir fazer aí uso de um antibiótico via oral por 7 dias, tratar, fazer um controle de cura, que é super importante, ou seja, coletar uma nova lâmina dessa paciente para saber se essa vaginose bacteriana foi resolvida e os meus bons lactobacilos, as minhas boas bactérias já voltaram ali a equilibrar o meu ambiente. Então, 7 dias de antibiótico via oral eu vou resolver. Mas a gente tem casos mais complexos. É importante falar isso também, porque existem as nossas pacientes que estão aí numa luta constante com a vaginose bacteriana persistente, resistente. Em muitos casos, a gente tem que fazer aí tratamentos prolongados para evitar recorrência. Às vezes, as pacientes não conseguem nem sair do episódio da própria vaginose bacteriana. Ficam meses, às vezes, em tratamento, um na sequência do outro. Exato. Então, por isso que é muito importante também esse acompanhamento do controle de cura.
controle de cura, saber se eu efetivamente tratei essa paciente de forma adequada e se foi resolutivo. Porque eu posso ter que modificar o antibiótico, Exato. modificar a via, né? Associar um tratamento via vaginal ao invés do tratamento via oral. Manipular, muitas vezes, algumas medicações para uso. Porque no mercado hoje a gente tem uma defasagem, às vezes, de algumas medicações. Infelizmente, nas farmácias comuns não vende tudo que a Não gente, vende né, tudo. pode usar. Mas um episódio simples a gente consegue resolver com 7 dias de antibiótico oral. Uso de lactobacilos também pode ajudar ou não? Infelizmente, a Não. evidência é fraca e esse tema é polêmico. É polêmico. É polêmico. Mas é muito importante ser abordado, né? Assim, é uma coisa que eu acho que ainda vai vir para o futuro. Eu acredito no poder aí, principalmente dos lactobacilos crispatus, né? Para essa reposição de flora. Mas, infelizmente, ao pé que a ciência está hoje, ainda não é o momento. Disso porque a gente ainda não tem formulações bem validadas e consolidadas para isso. Principalmente porque a gente não tem nenhuma evidência de que o probiótico tomado por via oral, que passa ali pelo trato gastrointestinal, vá translocar para a vagina e ali, né, vai ficar. E também para aquelas cápsulas de lactobacilos que possam, né, vir a ser manipuladas e colocadas diretamente na vagina, a gente não tem uma comprovação da estabilidade daqueles lactobacilos ali, né, e que aquilo ali realmente vai recolonizar e repovoar efetivamente aquela vagina. Então, a gente não tem essa evidência de que os lactobacilos que vão chegar ali vivos e ali vão ficar e ali vão colonizar. Tem um gap aí, né? Assim, apesar de fazer muito sentido, não é o que está comprovado, mas eu acredito ser eu acho que ainda é o futuro importante caminho. a gente deixar claro que hoje, né, à luz das evidências atuais, né, no dia de hoje que nós estamos gravando, a gente não pode recomendar isso De forma como rotineira. tratamento, porque nós vamos estar fazendo uma medicina não baseada em evidência. Sim. Hoje a gente não tem evidência para suportar, né, para embasar. Amparar a gente nessa prescrição. Não existe. E aí, Fernanda, a Júlia estava falando dessas pacientes que vocês... talvez ela tenha essa vaginose crônica, né? Então, você vai, trata, dá um antibiótico e ela não resolve. Né, não resolve e tudo mais. Eu imagino, pelo que vocês falaram aqui no começo, que muitas vezes vocês precisam intervir, muitas vezes numa mudança de estilo de vida mesmo. Totalmente. Para poder curar. Totalmente. Tudo que vá afetar a imunidade sistêmica vai afetar também diretamente a questão da imunidade vaginal. Então, é lógico que é importante que essa mulher tenha bons hábitos de vida de forma geral. Não fumar é uma coisa super importante também. É uma coisa que atrapalha muito a imunidade local. E aí também aquela questão que a gente conversou no início sobre os bons hábitos de saúde íntima. Tudo isso vai ser fundamental, tanto quanto as medicações, assim como também o controle prolongado. Quem é nossa paciente sabe. Depois que acabou um tratamento, 3 a 5 dias depois, nova lâmina. Precoce mesmo, pra gente saber se é o mesmo episódio que não foi embora, ou deu tempo, inclusive, passou mais de 5 dias. Será que essa mulher foi curada, mas voltou a ter um novo episódio e tá com uma recorrência, ou é persistência? Então, isso tudo vai diferenciar a gente aí todo o tempo guiado por microscopia para poder promover a melhor assistência, tanto em termos, né, da importância aí para essa mulher não ficar sintomática, mas também para ela não sofrer as consequências negativas da vaginose bacteriana na saúde global dela. E eu, no meu papel de homem aqui, que eu tô em minoria hoje com vocês, é preciso tratar o parceiro? Também aquela paciente que tem um parceiro fixo precisa ser tratado? Até fevereiro desse ano a resposta era não. Saiu um novo artigo, né, acho que australiano, que um estudo, assim, maravilhoso, que agora ficou já mais do que provado. Já era uma vontade que a gente tinha antes. A gente já tinha alguns estudos promissores, mas a gente não podia recomendar isso para todos os casos, de forma rotineira, né? Mas agora a gente já tem um embasamento científico maior, né, para recomendar, principalmente nos casos dessas pacientes nossas que têm as infecções ali, vaginose bacteriana recorrente, persistente e tem um parceiro fixo. Exatamente. O parceiro pode estar contribuindo para essa mulher se reinfectar. Então, o parceiro, ele usa tanto um antibiótico via oral, quanto uma pomada manipulada de um antibiótico também, ali no suco, bala no prepúcial. Olha só que interessante. Então, vaginose, gente, quem nos ouve aí, o problema não é só da mulher. Então, é importante que o parceiro também fique atento
com esse tema. E a gente falou então, olha, que bacana, falamos de causas, né, o que é causa, diagnóstico, tratamento, e outra pergunta que eu tenho ainda relacionada ao homem e também o uso de método de um preservativo, Sim, né, para poder com certeza vai fazer nesse... parte do tratamento. Então, você acha você acha não, você sabe que só por um período ou não, essa mulher que já tem essa predisposição, enquanto ela não quer engravidar, ela vai ter que usar preservativo? Idealmente, sim. Sabe? Mas a gente sabe que isso não é sempre aplicável. O mínimo que a gente recomenda é o quê? Que essa mulher use preservativo em todas as relações, né? Esse casal. E que isso seja até ela sair do quadro agudo e pelo menos durante 6 meses de um tratamento de manutenção. Mas as minhas pacientes que querem engravidar, né, e por trabalhar com reprodução, eu tenho várias pacientes nessa situação, porque vaginose é muito comum, e no meu consultório também é muito comum pacientes com infertilidade. Então, eu fico aí nessa sinuca de bico e a gente, né, pesa o risco-benefício das coisas. Então, assim, olha a idade da mulher, se ela não tiver muito tempo a esperar, às vezes é a conta ali dela sair do quadro agudo, usar 1 mês do tratamento de manutenção e pesando o risco-benefício a gente liberar as relações, né, desprotegidas, pensando num contexto de gravidez. Legal, mas eu acho que o importante é justamente esse acompanhamento. Com certeza, né, médico, com certeza. Precoce, olha, porque muitas vezes as pessoas falam assim, elas não buscam um médico para querer engravidar, né? Exato. A gente até falou num episódio anterior sobre planejamento reprodutivo. Sim. Isso tem que ser discutido a todo tempo. Com as suas médicas aqui. Então, assim, o médico está lá para isso, para dar todo esse suporte, né? Com e certeza. É importante se preparar para isso. E já que a gente está falando de gravidez, essa vaginose tem alguma relação, por exemplo, prejudicial para quem quer engravidar? Com certeza tem. Fala um pouquinho disso aí pra gente, Ju. Bom, a gente estava falando lá no início, né, a respeito do ambiente vaginal, de uma saúde vaginal inadequada quando a gente tem a proliferação das bactérias ruins, né, que compõem aí a vaginose bacteriana. E a gente sabe que hoje, né, quando a gente fala em endometrite, por exemplo, um dos micro-organismos, né, responsáveis pela endometrite são bactérias da vaginose bacteriana. Exato. Então, se eu estou falando ali de pacientes tentantes, e eu sei que endometrite é uma causa, né, que vai gerar uma dificuldade ali para aquela paciente engravidar, eu estou correlacionando vaginose com dificuldade para engravidar, Sim, né, para essas nossas tentantes. Perfeito. Então, é fundamental que pacientes que desejam engravidar, que estejam aí, né, nessa fase de tentantes, que elas sejam avaliadas. Rastreadas, né, para a flora vaginal. Para a saúde vaginal, flora vaginal. Minha flora vaginal está adequada, né? A minha flora vaginal, de alguma forma, está impedindo com que eu consiga engravidar? Ou eu vou até caminhar além, eu até conseguir engravidar, mas eu vou ter bons desfechos obstétricos, ou seja, a minha gestação ela vai correr bem, eu estando com o meu ambiente vaginal ali colonizado por bactérias ruins, por vaginose bacteriana. Já tem vários estudos que mostram, né, a associação da vaginose bacteriana com abortamento, com trabalho de parto prematuro, com ruptura prematura de membranas ovulares, né, a bolsa romper antes da hora, com mais admissão do neném em UTI neonatal, baixo peso ao nascer. Então, tem muitos maus desfechos obstétricos que tem estudos correlacionando. Existem estudos que foram feitos até no Brasil, na Unicamp tem estudo, na UFRN, né? Tem vários estudos que correlacionam essa associação estatística. Nem sempre, infelizmente, os trabalhos conseguem comprovar que o tratamento realmente surta efeito aí na melhora desses desfechos, mas não tem como a gente fechar os olhos para o fato de que essa mulher com essa flora prejudicada tem mais risco de ter esses desfechos. E isso é extremamente importante, né, gente? Quando nós falamos sobre a principal causa, né, de admissão de um recém-nascido na UTI, né? Acho que o que é mais temido pela pediatria, né, é a prematuridade. E se a gente associa a vaginose bacteriana à prematuridade, eu acho que só aí a gente já tá falando... degringola um tanto de possíveis complicações só de aumentar a prematuridade, por consequência, vem de carona um tanto de outro problema aí. E reforça ainda mais a importância
de um exame adequado, rastreamento das nossas pacientes, tentantes, gestantes, Exato. todas, né, Então, na você verdade. aí que é tentante, você que está tentando engravidar, ou você que já engravidou, independente do trimestre gestacional que você esteja, procure uma pessoa que avalie a sua flora vaginal, né? Um médico de confiança, um ginecologista de confiança, que vai olhar com carinho para essa questão da sua flora vaginal, porque isso pode trazer, sim, maus desfechos obstétricos. Interessante isso. E a paciente, mesmo a gestante, ela pode ser tratada e pode ser Sim. corrigida. Pode. Isso. A maioria das medicações que a gente usa para tratar na paciente ginecológica são as mesmas medicações que a gente tem segurança para usar na gestação. Algumas ali que a gente não pode usar, mas a grande maioria, principalmente no contexto de vaginose, sim. A candidíase que ela é um pouco mais desafiadora, mas aí não tem relação com essas complicações que a gente citou. Muito legal. Gente, é importante eu reforçar alguns pontos aqui, até a doutora Júlia falou muito bem, sobre a gente está falando de vaginose. Então, quando a gente pensa no trato, né, reprodutivo feminino, a gente tem ali vagina, colo de útero, né? Então, para quem não é da saúde, né, é importante a gente Sim, enfatizar com isso, né? certeza. Tem tubas uterinas e basicamente ali ovário. Então, a gente está falando, olha, a gente começou o tema sobre vaginose, depois ela relacionou isso com endometrite. Endometrite é uma doença que afeta diretamente a camada dentro Interna do do útero, né, que é o endométrio. Então, é essa infecção que a gente tem ali dentro do útero. Então, tudo isso vai se relacionando, né? Então, Tudo e aí a gente já está interligado. falando de desfechos obstétricos também. Então, realmente, consulta o seu médico, né? O médico ginecologista está lá para cuidar da saúde da mulher como um todo. Então, você que pensa em engravidar, você já tem que pensar nesse bebê antes mesmo de Exato, estar no grávida. pré-concepcional, isso mesmo. Pré-concepcional. Então, esse cuidado começa muito antes dessa gestação. É importante você estar bem para que você cuide bem, né, Com do certeza. seu filho, né, e proporcione um ambiente que seja adequado, Mais favorável possível, né, e Exatamente. saudável para ele. com certeza. Gente, adorei esse bate-papo, aprendi um tanto aqui com vocês. Nós que adoramos. Confesso que um recado aí para os homens, como eu falei, né? Então a gente tem muita relação dessa questão dessa vaginose, né? Com o parceiro e Exato. também com essa parte da relação sexual também. Exato. Então, efeitos, né? Que realmente vão modificar a questão da calcinha, questão, né, Do sabonete, sabonete, dos hábitos de limpeza. Então, tudo isso é muito importante. Então, esse é o objetivo desse podcast, que a gente consiga levar informação e conhecimento para todos vocês. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Júlia, é um prazer estar com você aqui O hoje. agradecimento é todo meu. Quer deixar seu Instagram? É Júlia Domingues B. É isso aí. Segue lá, Júlia Domingues B. E, Fernanda, muito obrigado. Muito obrigada. Sempre um prazer estar aqui com essa equipe maravilhosa. E meu Instagram, fechaves.gineco. Espero vocês lá também. É isso aí. Segue lá, @GerarInVitro. Acompanha a gente também no YouTube, Spotify. Estamos em todas as plataformas e mídias disponíveis por aí para você ouvir. E se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir esse episódio e até o próximo episódio.